Bom dia, pessoas. Aqui nessa segunda aula sobre o mundo do trabalho, vamos ver a racionalização e a flexibilização da produção. Espero que a gente se divirta e aprenda bastante. Com o crescimento da industrialização, os métodos de controle da produção passam a ser mais um ponto de disputa entre as classes sociais. Vamos começar falando do norte-americano Frederick Winslow Taylor, que nasceu na Filadélfia em 1856 e morreu em 1915 na mesma cidade. O Frederick Taylor, ele propõe uma estratégia gerencial, ou seja, uma forma de gerenciar a produção e o trabalho, na qual existe um rigoroso controle dos movimentos do trabalhador e do tempo que ele executa cada uma das funções. Essas funções, então, seriam especializadas e o trabalhador passaria a ganhar pelo desempenho. O que o Taylor está fazendo, ele está aplicando a ciência, um método racional e lógico à produção. E mais uma coisa que ele faz que é importante a gente pensar, é que ele separa o planejamento da ação da própria execução. Ou seja, quando o trabalhador chega para trabalhar, já está definido quais os movimentos que se espera dele, o que se espera que ele faça em cada situação. Então ele não pensa, ele executa aquilo que a gerência pensou que é melhor para ele. Henry Ford, o proprietário das indústrias Ford, que até hoje existem e fazem carros, abandona o método artesanal de produção porque ele se apropria das ideias do Taylor e passa a produzir dentro do que ele chamou de uma linha de montagem, ou seja, intensificando a produção e com isso aumentando os lucros. Ele faz com que, ao invés de que o mesmo funcionário execute várias funções, na linha de montagem agora, com o processo do Ford, que inclusive ficou conhecido como Fordismo, cada trabalhador passa a executar só uma tarefa. Então é uma linha de montagem, o carro vai passando e cada um faz apenas uma tarefa. Com isso, ele conseguiu aquilo que ele queria, que era a produção de massa através dessa linha de montagem, conseguiu produzir muitos carros em um preço mais barato. Então, o Fordismo seria a apropriação das ideias do Taylor para produzir grande quantidade com preço maior, no qual o trabalhador fica numa linha de montagem, onde o carro, como a gente está vendo aí, ele vai passando de um estágio para outro e cada trabalhador executa apenas uma função. O Taylorismo gerou uma grande rotatividade dos trabalhadores. Eles passaram a ser descartáveis. Junto com isso veio a produção de consumo, a produção de massa. Mas o trabalho perde a importância, porque qualquer um podia executar essas ações repetitivas. Isso foi assim até o final da Segunda Guerra Mundial. E aí surge um novo modelo de produção mais flexível, foi adotado primeiro pela Toyota e passou a se chamar Toyotismo. Dois grandes acontecimentos tiveram profundos impactos na produção. Um deles foi a globalização, ou seja, o mundo estava completamente interligado, e a grande crise da economia global, com o aumento do preço do petróleo na década de 70 e 80. Isso exigiu que as indústrias se modernizassem e alcançassem novos patamares. Exigiu a flexibilização da produção, ou seja, você precisava produzir coisas diferentes para cada segmento. Não podia mais ser simplesmente aquela ideia do Ford de produzir o mesmo produto para todo mundo consumir, porque as pessoas elas queriam coisas especiais em cada uma das suas situações. Surge, então, uma fábrica muito enxuta, capaz de entregar diferentes produtos para diferentes clientes. O que eles chamaram de customização em massa.
Ou seja, uma mesma plataforma industrial pode produzir produtos diferentes, seguindo as especificações de cada cliente. Ou seja, ao invés de produzir tudo igual, o consumidor tinha que consumir tudo igual, primeiro eles recebem o pedido, vê o que o consumidor quer e depois produzem aquilo que está sendo pedido. Pensa só, você pode pedir um carro vermelho, ou azul, ou amarelo, 2 portas, 4 portas, direção hidráulica, não hidráulica, ou seja, você diz a especificação que você quer e a fábrica produz exatamente aquilo que você está pedindo. E com isso, precisa haver uma organização. Não pode haver estoque parado dentro da empresa. O estoque custa caro. Então, os insumos para a produção têm que chegar justamente na hora que eles vão ser usados. Por exemplo, eu pedi um carro vermelho. A tinta vermelha tem que chegar na fábrica exatamente na hora que o carro que eu pedi está indo para a pintura. Porque cada coisa de estoque parado é um dinheiro que não está rodando e que a empresa poderia estar lucrando ainda mais. É uma questão de minimizar os custos e aumentar o lucro da produção. Esse novo processo produz significativas mudanças no modo de produzir as mercadorias. Uma das mudanças é que a matéria-prima e os demais insumos da produção passam a ser terceirizados, né? E eles chegam para a produção apenas na hora que eles vão ser usados e é produzido na hora que a fábrica demanda. Outra coisa é que esse modelo descentraliza as decisões, dando mais autonomia ao trabalhador. Por quê? Porque ele tem que observar a produção e tomar decisões a partir do andamento da produção. Se ele gastou tinta vermelha, ele precisa buscar nova tinta vermelha. Se ele vai fazer um carro com banco de couro, ele precisa buscar tinta de couro. Essa autonomia do trabalhador vai exigir por parte dele algum poder e vai exigir também que, ao contrário do Fordismo, quando o trabalhador não precisava ter qualificação nenhuma, que ele passasse a ter alguma qualificação. Todas essas mudanças no processo produtivo trouxeram várias mudanças também na vida do trabalhador. Uma dessas mudanças que aconteceram foi a terceirização, que a partir de agora o trabalho é parcialmente produzido na empresa, mas os insumos da produção acabavam vindo de uma outra empresa que foi terceirizada. Surgem mudanças na vida do trabalhador. Se antes ele era controlado através da repressão, ou seja, seria punido se não fizesse aquilo que o chefe mandava, agora ele é disciplinado a fazer aquilo que se espera dele. Surge também o tal do controle horizontal, na qual um trabalhador controla o trabalho do outro, pois são interdependentes. Então, esse novo trabalhador, para esse novo modelo, ele precisa ser polivalente, saber atuar em várias posições, ser multifuncional, fazer várias funções, principalmente ter a capacidade de aprender novas atividades, porque ele vai estar sempre sendo exigido para novas habilidades e competências, e trabalhar em equipe, porque a novo modo de produção gera interdependência e daí o trabalho em equipe. Mas não vamos nos iludir. Esse trabalho, apesar de exigir um trabalhador mais qualificado, um trabalhador mais preparado, continua a ser alienado e alienante. Ou seja, o trabalhador acaba não tendo ainda consciência de todo o processo produtivo. Ainda se espera que ele faça apenas o processo de produção sem assumir a parte de planejamento. Muitas vezes ele está fazendo uma peça que não sabe nem qual é o uso que essa peça vai ter, alienado, e acaba não gerando saúde mental. Se antes tínhamos um sindicalismo tradicional que lutava pelos direitos do trabalhador, até enfrentando os direitos da classe burguesa,
Agora começamos a encontrar uma nova realidade na qual o trabalhador é cooptado pelas empresas e os próprios sindicatos começam a defender os interesses dos patrões, o que é o surgimento dos sindicatos de empresas. Então, essa flexibilização produtiva tira também a lealdade que o trabalhador tem em si. Porque nem sempre ele trabalha no mesmo lugar. Às vezes ele trabalha lado a lado, mas um é de uma empresa, outro é de outra empresa terceirizada. Às vezes um trabalha em casa, outro trabalha na empresa. E acaba não constituindo uma solidariedade entre esses trabalhadores. Richard Sennett é um sociólogo contemporâneo que ele fala que o caráter que é exigido hoje de um trabalhador não é o mesmo de um tempo atrás. Se antes os trabalhadores eles detinham uma relação de comprometimento entre os colegas, havia uma lealdade com os demais trabalhadores, hoje isso mudou. Essa flexibilização produtiva, com terceirização, trabalho informal, trabalho em casa, faz com que os trabalhadores não se relacionem entre si. Eles não têm mais uma relação de lealdade entre si. Esses sindicatos passam a não ter mais as mesmas funções que os sindicatos tinham anteriormente. Essas organizações trabalhistas que existem hoje, elas estão muito mais para disciplinar a relação entre patrão e empregado do que questionar a luta de classe. É um novo sindicato no qual a lealdade não está mais entre trabalhador e trabalhador. A lealdade é com a capacidade de produzir mais, capacidade de se adaptar ao serviço, capacidade de lidar com a sua equipe. É uma nova realidade que o Sennett tem mostrado para a gente. Pessoas, aqui acabamos essa nossa segunda aula sobre o mundo do trabalho. Espero que a gente tenha conseguido refletir junto sobre a racionalização e a flexibilização do mundo do trabalho. Continue com as atividades que tem para fazer. Em caso de dúvidas, vocês podem buscar o resumo ou o livro que está à disposição de vocês. Um abraço e até daqui a pouco.